Tá? Então, a observação ela tem essa especificidade maior, né? Ela tem esse detalhamento, ela tem uma, dentro de um afunilamento, ela está ali mais detalhada. Por quê? Porque elas são as observações daquele grupo ou daquele subgrupo. Tá? Como é que a gente identifica se uma observação é de um grupo ou de um subgrupo? Só lembrando, o que que é o grupo? O sistema. Tá? Então, o meu grupo 09 aqui, ó, dígito 3, procedimento cirúrgico invasivo. 09 é o grupo de sistema circulatório. E aí, dentro do sistema circulatório, ele vai ter vários subgrupos. Nesse caso aqui, o subgrupo 09, ele é o subgrupo de hemodiálise de curta e longa permanência. Então, essas observações aqui, ó, que antecede, esse código que antecede o 99 é o código ao qual se refere essa observação. Então, o que significa isso aqui? Ó? Essa observação é para este subgrupo, ó, 3.09.09. Vou fazer um destaque aqui, ó. Tá vendo? 3.09.09. Então, essa observação se refere a este subgrupo, ó. E aí entra um outro subgrupo, cirurgia vascular de urgência, que é o 3.09.10, ó. Agora aqui já entrou outro subgrupo, 3.09.10. Aí ele vai ter os códigos e tal e tal. Teve alguma observação aqui? Não teve, ó. Porque agora ele já passou para o subgrupo 11, hemodinâmica, cardiologia intervencionista. Olha o subgrupo, 3.09.11. Já foi para outro subgrupo. Aí vamos ver se ele tem alguma observação para esse subgrupo. Tem, ó, 3.09.11. Então, essas observações aqui, ele está trazendo informações referentes a este subgrupo. Ó. Aí ele vem, taxa de sala, aí fala de algumas regrinhas, aqui é uma hemodinâmica, né? Então ele fala, ó, taxa de sala, tal, filme, contraste, né? Tem acordo para remuneração, né? Para não ter risco de falar assim, o contraste está dentro do porte, o contraste está dentro do custo operacional? Não, negociação apartada, né? Ó, cobrança de procedimentos cirúrgicos e terapêuticos, né? Diagnósticos e terapêuticos. Existe um escalonamento. Então, são várias observações, as observações elas são específicas para cada grupo, né? Às vezes você tem uma observação que é específica para um procedimento, tá? Óbvio que não tem como falar de todas, né? Estou pegando até alguns exemplos aqui, ó, para a gente conseguir até identificar, porque senão você vê uma observação lá e vai aplicar para um procedimento que não aplica. Por quê? Porque ele não está dentro deste subgrupo aqui, ó. Tá? Então, as instruções e as observações, elas servem como um subsídio para o operador aplicar uma glosa com embasamento, uma glosa fundamentada? Sim, ela é um subsídio muito robusto para poder aplicar uma glosa e manter, né? Não é glosado por achismo, é glosado com base em um item de observação. Né? Então, serve como esse subsídio, assim como é um subsídio para o prestador se justificar num eventual recurso de glosa. Tá? Só que você precisa constatar se você está olhando na tabela certa, se essa observação se aplica ao procedimento que você está cobrando, ao procedimento que você está pagando, tá? Ou glosando, né? Então, ajuda? Sim, né? Só que eu tenho que, primeiro, saber que existe aquela regra, saber que identificar aquela regra, saber se o meu sistema está alinhado com essa regra e também saber se eu estou olhando a tabela certa. Senão não adianta nada. Certo? Então essas são as observações, exemplos de observação. Eu trouxe alguns aqui só para a gente já fazer umas ilustrações e umas simulações, né? Muito importante se atentar à versão de tabela também, né? Porque ele pode mudar. Aqui o exemplo dos procedimentos endoscópicos. Tá? Na CBHPM, existe um grupo que é endoscópicos.
né? Esse grupo 02 aqui do capítulo 4 de SADT. Esse grupo 02 é de procedimentos endoscópicos. Então, ele traz todos os procedimentos endoscópicos, independente se ele é diagnóstico, terapêutico, se ele é por digestivo, se ele é respiratório, se ele é urológico, ginecológico. Então, qualquer procedimento endoscópico está dentro do capítulo 402 da CBHPM. Né, diferente de tabelas anteriores, né, lá nas antecessoras, AMB, CIEFAS, se tinha separado isso, né? Endoscopia digestiva, endoscopia respiratória, né? Procedimentos, endoscopia ginecológica, estava lá na especialidade de ginecologia, né? A CBHP me agrupou isso dentro de um grupo, de um mesmo grupo que é procedimentos endoscópicos, tá? E aí, dentro dos procedimentos endoscópicos, a gente tem duas variações aqui, dois tipos de procedimento endoscópico. Vou falar porque a gente vai aplicar essa regra na hora de fazer o escalonamento. A gente tem o procedimento diagnóstico e o intervencionista. Então, o que é o procedimento diagnóstico? Intervencionista, certo? Diagnóstico e intervencionista. Então, o que é o procedimento endoscópico diagnóstico? O cirurgião foi lá, entrou com o aparelho, visualizou, filmou, tirou foto, tirou o aparelho, emitiu o laudo. Ponto. O que ele é? Um exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva alta, um vídeo laringo estroboscopia, que está aqui no slide mesmo. Ó. Então, isso são procedimentos diagnósticos. Tá? Ele não teve nenhuma intervenção, nenhuma abordagem ali dentro daquele ato. Tá? O que é o procedimento intervencionista, ó, que está neste subgrupo? Intervencionista, biópsia, né? Então, você faz lá, por exemplo, pegar itens aí que são mais comuns, mais frequentes. Uma endoscopia digestiva alta, diagnóstico. Endoscopia digestiva alta com biópsia, intervencionista. Por quê? Porque ele teve ali uma intervenção também, ele precisou de fazer um complemento, uma abordagem, né, dentro daquele exame. Né? Aí ele entra como intervencionista, tá? Então, existe essa diferenciação, e aí tanto é que ele entra como subgrupos, ó. O subgrupo 01, tá? Subgrupo 01, ou seja, 4 porque ele é o SADT, 02 porque é endoscópico, 01 ele é diagnóstico, 4, 02, 02 intervencionista, tá? Então, dentro da estrutura da tabela eu já tenho essa diferenciação, o que é diagnóstico, o que é intervencionista, tá? Mas para que eu preciso saber disso? Se eu tenho uma cobrança de múltiplos procedimentos, tá? Então, às vezes acontece isso, né? O paciente chega com um pedido só, endoscopia digestiva e colonoscopia, tá? Só que dentro ali mesmo do exame, o endoscopista identificou que esse paciente tinha um pólipo no esôfago. O que ele fez? Uma polipectomia de esôfago. Ele precisou também já fazer uma biópsia, né, lá no estômago, foi lá, fez uma coleta ali, uma biópsia. Tá? Então ele chegou a princípio com dois exames, endoscopia digestiva alta, que é diagnóstico, e colonoscopia, que também é diagnóstico. Tá? E aí ele fez essa polipectomia e essa via alta, né? E essa biópsia. Só que lá na via baixa, que seria a colonoscopia, ele fez também uma polipectomia de cólon, que já é um outro código aqui, tá? Identificou que tinha um cólon lá, que tinha um pólipo também lá no cólon. O que ele fez? Já aproveitou e fez uma polipectomia, tá? Lógico, isso aqui teve material, teve pinça endoscópica, teve alça de polipectomia, né? Que aí vai entrar na parte da cobrança de materiais e tudo mais, né? Só que como é que ficaria a valoração destes honorários aqui, ó? Tudo isso aqui é porte, tudo isso aqui é honorário. Como é que ficaria a valoração desses honorários? A gente vai lá nas observações identificar. Como é que eu faço aqui o cálculo desses procedimentos? Tem escalonamento? É 100% para todos? Só de olhar essa coluna aqui, eu já vi que não é 100% para todos.
Poxa, mas eu estou falando de exames do capítulo 4, capítulo de SADT. Existe escalonamento? Existe também. E aí eu vou me basear nas observações. Eu vou lá na observação específica da endoscopia e ver qual é a regra de escalonamento aqui que a tabela prevê. Então, nesse caso, nos portes dos procedimentos intervencionistas, por isso que é importante saber o que é diagnóstico, o que é intervencionista, tá? Nos portes dos procedimentos intervencionistas, ou seja, no honorário do procedimento intervencionista, já estão inclusos os respectivos exames diagnósticos. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Nos portes dos procedimentos intervencionistas, já estão incluídos os diagnósticos. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo aqui, ó. No porte do intervencionista, já está incluído o diagnóstico, tá? No porte do intervencionista, que no caso a polipectomia é o intervencionista, o que já está incluso? O diagnóstico. Então, nesse porte 7C, já está incluído o diagnóstico. Então, seria mais ou menos isso. Para poder fazer uma polipectomia, o médico ele vai fazer também uma análise de tudo o restante da estrutura, né? Então, ele não vai simplesmente entrar com o aparelho, fazer a retirada ali do pólipo e voltar, né? Então, subentende-se, né, a tabela traz essa informação aqui para a gente, subentende-se não, que a tabela é clara com relação a essa informação, né? Que dentro dos honorários do procedimento intervencionista já está incluído o diagnóstico. Então, nesse caso, a endoscopia digestiva alta, que é o diagnóstico, qual vai ser a valoração dela? Zero, ó, porque eu estou cobrando o intervencionista junto. Vamos para a via baixa, colonoscopia. O que foi cobrado junto? Ó? O intervencionista. Então, dentro deste intervencionista já está o diagnóstico. Então, não cabe a cobrança dos dois, certo? Já estão incluídos os respectivos exames. Contudo, não finalizou, né, o item da observação. Quando realizados dois ou mais procedimentos intervencionistas, quando realizados dois ou mais procedimentos intervencionistas, aqui eu estou considerando três, né? Que é o polipectomia de esôfago, endoscopia com biópsia e polipectomia de cólon. Nesse caso, eu tenho três intervencionistas. Ah, Emerson, mas eu não sou técnico, eu não sou enfermeiro, eu não sou médico. Como é que eu identifico se ele é intervencionista? Pelo padrão do código. Diagnóstico, intervencionista, tá? Quando realizados dois ou mais procedimentos intervencionistas, a valoração, o percentual, obedecerá o item 4.1 das instruções gerais. O que era o item 4.1 das instruções gerais? Vamos ver se está aqui ainda o item 4.1. Isso aqui, ó. Isso aqui é o item 4.1 das instruções gerais. O escalonamento de via de acesso. Então, o que ele está falando aqui, ó? A tabela entende o procedimento intervencionista da endoscopia, apesar dele estar lá no capítulo 4, que é o capítulo de SADT, a tabela entende que esses procedimentos intervencionistas eles vão seguir regra de cirúrgico. Qual é a regra de cirúrgico? Regras de via de acesso. Então, eu identifico o principal. Qual é o principal? Polipectomia de cólon. Por quê? Porque ele tem um porte 9B. É o procedimento de maior complexidade dentro dessa relação de procedimentos, tá? Então, qual vai ser o percentual dessa polipectomia de cólon? 100%, tá? E aí eu vou para as regras de via de acesso. Dentro do mesmo ato endoscópico, eu tive a endoscopia com biópsia, só que isso aqui é endoscopia alta, ó. Então, ele não é a mesma via da polipectomia de cólon. Qual vai ser o percentual? 70%, porque foi outra via de acesso, tá? Polipectomia de esôfago, foi pela mesma via da polipectomia de cólon? Obviamente que não. Qual vai ser o percentual dessa polipectomia de esôfago? 70%, tá? Então, são regras que a gente aplica, diferentes até de outras tabelas. Então, se a gente é acostumado, né, com tabela MB, por exemplo, a MB não tem nada disso, é 100% para todos. Né? Se eu tenho 5 códigos aqui endoscópicos, é 100% para todos os códigos endoscópicos. Não tem regra de escalonamento na MB. CBHPM já tem essa regra para os intervencionistas, ó.
tá? E não para por aqui. Por quê? Eu tenho outro item aqui, ó, que é o item 5 das instruções gerais, que diz que para pacientes internados, mesmo sendo um SADT, por isso que eu até coloquei essa informação aqui quando eu falei da regra de dobra, ó, a regra de acréscimo, que o SADT não dobra. Lembra quando eu estava com o exemplo ali no slide? O paciente internou, fez uma ressonância, tem dobra? Não, porque é um SADT. SADT não aplica acréscimo de 100%. Só que existem as exceções. Por quê? Porque a observação ela tem uma especificidade mais aprofundada, mais detalhada do que a instrução geral. Na instrução geral da tabela, essa DT não dobra, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O SADT não dobra. E aí usa isso como uma regra geral. Ah, eu sou da clínica endoscópica aqui, eu sou do hospital, vou fazer uma cobrança deste atendimento aqui, ó. Ah, mas SADT, ó, capítulo 4, SADT não dobra. Sim, pela regra da tabela, pelo item 5 para procedimentos endoscópicos intervencionistas, eu aplico um acréscimo de 100%. Então, esses três procedimentos que são intervencionistas, acréscimo de 100%, tá? Por quê? Por regra de tabela, né? Por observação, regra de observação de tabela. Né? Aí você faz a cobrança, recebe uma glosa. Ah, mas por quê? Não é procedimento cirúrgico, por que está dobrando? O paciente internou, fez uma endoscopia intervencionista. Acomodação do paciente em apartamento, opa, conforme o item 5, eu tenho que sim aplicar essa dobra. Tá certo? Então, aqui é um exemplo do procedimento endoscópico, um exemplo de observação dentre tantas que tem dentro da tabela, né? Sem que acaba impactando ali na cobrança, no pagamento dos procedimentos. Lá, quando a gente estava falando de exames de imagem, essa tomografia, ressonância, raio-x, ultrassom, né? Tinha alguns itens ali falando da cobrança, né? Os componentes que tem dentro de uma cobrança ali, de uma conta de um exame de imagem, né? Vamos aqui nossa ressonância de abdômen superior, né? Então eu finalizei esse trecho da ressonância, dos exames de imagem, com essa pergunta: qual é o percentual para uma segunda ressonância sendo realizada no mesmo ato? Né? Então o paciente ele tem um pedido de ressonância de abdômen total, por exemplo, né? O médico adora pedir ressonância de abdômen total. Ele quer saber ali sobre um nódulo no fígado, mas ele pede abdômen total. Né? Então, existe o código de abdômen total? Não. Aí entra ressonância de pelve e ressonância de abdômen superior, tá? Ressonância o abdômen superior, já identifiquei ele como sendo o principal, né? Você vê que ele tem até uma quantidade maior de custo operacional, ó. Aqui tem 47 na pelve, no abdômen superior aqui tem 50 unidades de custo operacional. Então aqui eu já identifiquei esse código como sendo o principal. E qual a minha regra para eu cobrar os subsequentes? Né, às vezes acontece, coluna, né? Você tem lá coluna cervical, torácica, lombar. Então você tem três ali dentro do mesmo ato ali, né? Dentro do mesmo exame ali, né? Então por isso que a gente tem que identificar qual é o percentual que eu vou aplicar, qual é o escalonamento que eu vou aplicar para aqueles exames subsequentes ali, no mesmo momento, realizados no mesmo momento. Aí é onde a gente vai recorrer às observações. Então você vai lá, item 4.11.02, né? São os procedimentos aqui de ressonância, 4.11, né? É o grupo de ressonância. E aí ele tem as observações, né? Fala do contraste, né? Que tem que ser uma tabela apartada, sempre, né? As observações trazem essa referência. Fala do filme, né? Que também tem que ser uma negociação ali. E aí ele vem nesse item 3, ó. Quando realizados exames em duas ou mais regiões diferentes, remunera-se o custo operacional do exame principal em 100%, né, ou de maior porte. Identificou aqui o principal como sendo abdômen superior. Então, ele acabou de falar o quê? Ó, do custo operacional. Ó.
Remunera-se o custo operacional desse exame em 100%. Então, esse aqui é o procedimento principal, 100% do valor do custo operacional. Beleza? Não existe escalonamento, tá? E aí ele vai falar aqui dos subsequentes, ó. 70% do valor do custo operacional dos demais exames realizados. Então, eu tive ressonância de abdômen superior, 100% do custo operacional. Por quê? Principal. Aí eu tive uma ressonância de pelve, que já é o secundário. Qual o percentual? 70%. 70% do exame total, do valor total do procedimento. Vamos ver. Aqui até agora ele falou do custo operacional. Né? Vamos ver o complemento ali daquela observação. Né? Quanto ficaria esse exame como sendo aqui um secundário? 598,53. Eu vou remunerar esse custo operacional em 70%, ó. 418,97. Tá? Então aqui eu fiz o escalonamento, eu apliquei a regra da observação. Segundo procedimento subsequente, 70% do custo operacional, tá? 418,97. Então ele foi de 598 para 418. Beleza, só que eu ainda tenho o filme, eu ainda tenho o porte dentro dessa ressonância magnética, né? Vamos ver o que ele diz aqui sobre o porte e filme. Este critério de escalonamento, não se aplica aos portes dos procedimentos nem ao valor do filme, que deverão ser remunerados integralmente. Então, se eu pegar esse primeiro trecho, onde ele fala 70% do valor do custo de cada um dos demais exames, já vi um pessoal interpretar como sendo o custo total dos exames. Aí vem aqui no total, né, e aplica 70%. Essa é a regra? Não, porque aí depois ele complementa, ó, reforça o que estava meio em cima do muro. Este critério não se aplica ao porte. Quanto que eu vou cobrar aqui no porte? 100%. E não se aplica ao filme, 100%. Então, meu escalonamento para este procedimento não é no valor total dos exames subsequentes, ele é só no custo operacional. Né? Quanto vai ficar? Ó? 86,80 mantém o 100%, né? 86,80. Honorário 142, honorário médico não tem escalonamento, mais 418,97. Então, essa segunda ressonância que foi feita ficou 647,77. Por quê? Porque é o subsequente. Tá? Se eu tivesse uma terceira ressonância de tórax aqui para baixo, a mesma forma de calcular. Se tivesse uma de crânio, mesma forma. Tá? Com as subsequentes, segue a mesma regra. Tá? Principal, 100% do filme, 100% do porte, que é o honorário médico, e 100% do custo operacional. Primeiro exame. Segundo exame, 100% do filme, 100% do porte, 70% do custo operacional. Tá? Não, vou mostrar os outros exames, porque a gente pegar os outros exames de imagem, raio-x, ultrassom, é, tomografia, ele vai seguindo o mesmo critério, né? Até os exames ali de oftalmológicos, né? Os que são é, classificados dentro da tabela ali, né? Ele entra regras similares a essa, né? Mesmo tipo de regra, mesma forma de escalonamento, tá? Aqui é exatamente o que eu mostrei ali para vocês, né? Como que a gente calcularia essas duas ressonâncias, pé direito e pé esquerdo. E mais um ponto de atenção aqui, só para a gente ficar mais ali atentos às variações de tabela. Aqui eu estou falando de observação, estou trazendo o exemplo da CBHPM de 2010, tá? Qual a CBHPM que está no nosso contrato aqui, ó? 2010. Então, vou ler as regras da 2010 para poder aplicar nas cobranças. Só que esta regra, este item 3, ele só existiu até a CBHPM de 2012. Tá? A partir da versão de 2014,
não existe esse item 3 aqui das observações, tá? Se não existe esse item 3 das observações, como é que funciona? Como que eu calcularia o escalonamento para os exames subsequentes realizados no mesmo ato? Não existe escalonamento. Seria assim, ó. Fiz a ressonância de abdômen superior, 100% do filme, 100% do porte, 100% do custo operacional. Fiz a ressonância de pelve, 100% do filme, 100% do porte, 100% do custo operacional. Por quê? Porque a CBHPM de 2014 não existe o item que fala do escalonamento, tá? E a observação é por tabela. Na tabela que está na minha negociação, menciona o escalonamento. Ok, vou lá e cobro com escalonamento. Vou lá e pago com escalonamento, tá? A minha tabela é 2014 que está no contrato. Não se aplica a regra de escalonamento. Certo? Aí, para finalizar, né, tem a parte aqui do anestesista. Eu já tinha mostrado para vocês até na primeira parte, né, quando a gente estava calculando lá o fazendo a valoração ali, os cálculos dos procedimentos, né, o porte anestésico, ele tem uma tabelinha de correlação, né, lá nos parâmetros do procedimento, ele me traz só qual é o porte anestésico, que vai do 0 ao 8, tá? Então, isso aqui são informações que tem onde? Na observação, lá na tabela da parte do anestesiologista, né? Então, essa correlação está dentro das observações, tá? Assim como outras regrinhas também. E aqui, qual é o porte de complexidade de cada um deles? A gente viu até na outra aula. E aí, como é que a gente calcula o anestesista? Então, eu identifiquei que esse procedimento tem um porte 5. Fui na tabelinha de correlação, né? Fiz ali a, a identificação de que porte 5 equivale ao porte de complexidade 7C. 7C, naquela tabela de conversão de 2010, equivale a R$ 433, tá? Conforme as observações da CBHPM, anestesista também tem escalonamento de via de acesso. Ou seja, procedimento principal, 100% do porte. Procedimento secundário, que foi sob a mesma via, não a mesma via da anestesia, ele segue a via do cirurgião mesmo, né? Então, se o segundo procedimento o cirurgião fez sob a mesma via de acesso, 50%, tá? E aí o anestesista vai receber aqui, a princípio, 433, 94,50, porte 5, porte 3, tá? Anestesista é honorário médico. Paciente está internado, acomodação é apartamento, acréscimo de 100%, tá? Paciente está internado, acomodação apartamento, e o procedimento foi feito sob regime de emergência, né? Em caráter de emergência, que ele tem mais aqui, ó? Acréscimo de 30%. Então, tudo isso está previsto lá para o anestesista também, tá? 30% de acréscimo, porque é um honorário médico, tá? Então, aplica-se também para o anestesista. E aí, lá nas observações da anestesiologia, a gente tem diversas outras regras também, né? Principalmente aqui falando de excludência, ó. Tava procurando naquela hora algumas procedimentos excludentes, ó. Na anestesia tem alguns, um já faz parte dos outros, ó, a tabelinha de portes, né? Então tem várias regras aqui, né? Porte zero, tem os conceitos, né? Regras de quando houver a necessidade de anestesista para procedimento que não tem, né? Então ele traz aqui o padrão da tabela porte 3, né? Só que tem que quando vai fazer uma cobrança nesse sentido também tem que ficar atento, né? Porque senão você vai lá e usa como padrão todo procedimento que não tem previsão de porte anestésico, que é essa regra 4, eu vou aplicar o porte 3. Beleza? Ou seja, o paciente internou, vai fazer uma unha encravada. Ah, unha encravada é porte 0, ou não tem anestesista, né? Não tem nem anestesia local. O que ele vai considerar? É uma criança, é um paciente com necessidades especiais, ou é um idoso, ou é um paciente agitado. Esse paciente vai precisar sedar para fazer aquele procedimento. Qual que é o porte anestésico? Né? A regra geral da tabela para o que não prevê é porte 3. Só que se você entra aqui nos códigos,
Ó, ele tem vários códigos já com um porte específico. Por exemplo, anestesia, endoscopia intervencionista, ó. Tá vendo? Porte anestésico 3. Então ele já tem um código para cobrança próprio aqui, ó. Porte anestésico 3. Já tem um próprio para quando fizer uma endoscopia diagnóstica, porte anestésico 2. Tá? Vai fazer uma ressonância sob sedação, porte anestésico 3, ó. Vai fazer uma tomografia sob sedação, porte anestésico 2. Tá? Então, assim que a gente faz a identificação da cobrança ali, pagamento do porte anestésico, né?